Denúncias de Cacai. Este advogado tem fama de dominar os círculos abastados do Planalto Central, atravessando salões e gabinetes com desenvoltura, gabando-se de sua influência sobre figurões do judiciário, de quem goza de intimidade para quebrar padrões do rigorismo exigidos nos palácios da justiça quanto a trajes adequados e respeito à liturgia daqueles espaços. Antônio Carlos de Almeida Castro, vulgarmente Cacai, é um causídico progressista que odeia os setores da direita, incluindo o notório expoente Jair Bolsonaro. E nos muitos anos de prática defendeu ex-presidentes, ministros e parlamentares com um dos honorários mais valorizados. Seu sucesso está umbilicalmente ligado à rede de networking, um trabalho de altíssimo resultado, com uma taxa de sucesso de cerca de 99%. Muito mais que a defesa técnica, Cacai exercita com maestria o diálogo e a aproximação com quem decide, o que afinal importa e muito para o bom resultado em favor do cliente. Pois bem, este célebre criminalista, em entrevista à TV GCN, denunciou a agressividade de escritórios da parentada de ministros do STF e STJ, que acaba chamuscando a atuação dos demais, exatamente pelos laços familiares que representam um privilégio para a obtenção de resultados positivos para as causas que patrocinam. Vamos ouvir. Um dos problemas graves que nós temos aqui em Brasília, isso é de conhecimento geral, é a agressividade de alguns escritórios que têm parentesco de alguma forma com o ministro do Supremo e do STJ. Isso não é de hoje. Óbvio que a afirmativa partida de quem partiu impactou entre os atingidos, especialmente o ministro Alexandre de Moraes, o mais destacado membro do Judiciário hoje, cuja banca Barce de Moraes, gerida pela esposa, teve, segundo matéria do Estadão, um crescimento concentrado depois da chegada do ministro à corte. Isto é, 85% dos processos iniciaram neste período. O mais estridente contrato foi o feito com o Banco Master, algo estranho por não detalhar em suas cláusulas causas jurídicas específicas, limitando-se à representação sempre que necessário, à base de 36 parcelas de 3,5 milhões cada uma. O montante soa estranho para escritórios de peso porque o Barce tem pouca relevância jurídica no mercado, destacando-se mais a figura VIP da sua chefe, cujo cacife é ser casada com o juiz mais reluzente do país. A assertiva que resume bem a curiosidade do pacto é a do analista Mário Sabino na revista Oeste. O contrato milionário foi assinado no começo de 2024. Será natural que, desde então, Viviane Barce de Moraes e equipe estivessem à frente de várias ações envolvendo o banco. No entanto, os advogados pagos a peso de ouro só aparecem em um único processo banal de calúnia, injúria e difamação. Este tipo de litígio, realce-se, nem tão lucrativo é. Cacai, lulista de carteira e vingador da Lava Jato, sempre deixa à mostra o seu viés de esquerda, expondo, por exemplo, o furor do seu protesto, errando em 2022 ao público no torneio de tênis em Roland Garros, na França. Aliás, de forma despropositada e sem reverberação, o clássico Fora Bolsonaro, líder a quem classifica de serial killer de crimes de responsabilidade. Estranha, portanto, o incômodo do causídico na entrevista da TV GCN, por força da proximidade e frequência dos gabinetes dos togados da Suprema Corte, de cujos familiares reclama contra a contundência da atuação, e mostra que, quando atinge o bolso, há sempre dificuldade de transposição. Na outra parte da entrevista, Cacai rasgou o véu e entregou tanto Moraes quanto seu colega de corte, protagonista do controverso caso Master, Dias Toffoli. Vejamos. Quando lá em março de 19, o ministro Toffoli presidiu o Supremo e ele falou: Cacai, você vai ao Supremo hoje? Posso ir. Ele diz: eu vou anunciar uma coisa importante que você estivesse lá. Ele anunciou o inquérito, que é chamado inquérito da fake news. Eu disse: Toffoli, é óbvio que você tem o direito de abrir regimentalmente, mas dividir para o ministro, distribuir para o ministro Alexandre, fere o juiz natural. Ele disse: eu não posso te dizer nada, só estou te dizendo que nós estamos sendo ameaçados. Este foi outro petardo atirado por Cacai, revelando um segredo de amigo, já que Toffoli está na sua conta pessoal, principalmente por atingir um inquérito representativo do período turvo da recente história brasileira, quando, em nome da política de combate ao ódio
contra as instituições por setores interessados em minar a democracia. Abandonaram-se princípios supremos como o do juiz natural, ao distribuir o tal inquérito 4781 diretamente ao ministro Alexandre de Moraes sem sorteio, processo este mantido aberto como a grande sacola dentro da qual é jogado tudo que caiba no conceito elastecido de fake news. Outro princípio violado é o da isenção do órgão julgador, ou seja, magistrados não devem instaurar investigação, como fez Toffoli com a portaria 69, nem ter iniciativa probatória, que é privativa do Ministério Público, menos ainda julgar sendo vítima. A despeito das irregularidades previamente apontadas pela então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o inquérito seguiu seu curso e está aberto por tempo indeterminado, mesmo não sendo competência do ministro relator para julgar o que nele está incerto. No dizer de Cacai, existe uma situação muito mais grave ocorrida antes de instalado o inquérito 4781, ou seja, o ato de coerção e ameaça ao então presidente do STF, que foi obrigado a dispensar a determinação do sorteio pela indicação de determinado ministro, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. A indagação é, por que somente agora o advogado íntimo de ministro da Corte decidiu falar, decidiu abrir o seu arquivo pessoal e fazer a revelação? Isso integra o polígono de forças para vulnerar o judiciário e seu ministro mais desinibido e que agora foi solto às tempestades pela mídia chapa branca. Quer um exemplo? Malu Gaspar, a jornalista que puxou a guinada de 180 graus, em artigo de Globo. Depois de superar o golpismo, Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. As acusações de Cacai demonstram o atropelo e a pressão com que foi definida a relatoria do caso. Na verdade, é a primeira vez que o próprio sistema trinca por dentro e, tal como a serpente Ouroboros, devora a própria cauda e exibe as vísceras ao inimigo. Presidente do STF ameaçado, de quem partiria tão pesada e grave ousadia? Qual o interesse por trás desse ato? Qual o recado que o advogado quis passar, considerando a sua convivência íntima dentro da alta corte? Certamente não é apenas descontentamento por perda de alguma fatia de mercado. Há no pronunciamento um recado dirigido a quem precisa e que foi bem planejado o momento e o contexto. O jogo ficou interessante porque foram os manés do 8 de janeiro e entraram os que falam russo. Este foi o Soletrando Direito. Curta, comente e compartilhe o vídeo nas redes sociais. Faça a sua inscrição no canal, pela qual fico muito grato. Ative o sininho das notificações para receber novos conteúdos. A todos que honraram com a audiência deste canal durante o ano de 2025, os votos de um bem-sucedido ano novo. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Tchau.